Senhor meu Deus, ó Pai, fale conosco através da Tua palavra, toda distração, todo embaraço que possa estar com a gente, cansaço, o Senhor possa deixar longe daqui, ó Pai. Nós queremos agora ouvir Tua voz e, ó Deus, enxergarmos onde nas nossas vidas podemos mudar, aonde nós podemos enxergar da forma correta a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vitória de hoje, de 2-0. Muito obrigado. Só para dar uma distraída. Rapidamente, Davi numa situação de pecado, ele virou e falou com Deus, e num dos salmos dele ele fala sobre sacrifício. Alguém gostaria de falar rapidamente, não precisa voltar para o Velho Testamento ali, como que eram feitos os sacrifícios no Antigo Testamento, como que viviam as pessoas ali naquela época sobre o assunto sacrifício. Pegava-se um animal e matava esse animal, oferecia como sacrifício para Deus. E aí, assim se foi durante o Velho Testamento, na época da Antiguidade. E sacrifícios eram formas de você mostrar mudança, sacrifícios era a forma de você mostrar arrependimento, uma vontade de fazer novamente, uma vontade de ter uma postura nova na relação à sua vida. Sacrifícios também eles poderiam ser feitos com base no agradecimento muito grande que você tinha a Deus. E o maior sacrifício do Velho Testamento foi o sacrifício o que divide o Velho Testamento para o Novo Testamento foi o sacrifício de Cristo Jesus. Onde nesse momento em que Jesus manda o Filho e é feito o sacrifício do Filho, tudo aquilo que se tinha e se entendia e que na nossa mente a gente até hoje acha que se eu abrir mão de fazer isso, Deus me dá isso, ou se eu começar a fazer tal coisa, então Deus vai me dar aquilo por causa de uma atitude minha, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, isso daí é diabólico. Pode falar, vou fundamentar para vocês isso, não estou falando porque eu quero. Tudo aquilo que você coloca como uma condição, se você fizer ou deixar de fazer isso, muda o coração de Deus, isso se chama, fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim, isso daí é judaísmo. Pode falar com boca cheia, gente, não tem problema, não é cristianismo, não é a liberdade que Cristo coloca no Novo Testamento. Estou falando isso aí porque é o seguinte, se a gente sair daqui hoje com a ideia de que tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer não muda o coração de Deus, eu estou feliz. Se você sair com isso aí. Stefano, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero, porque se tudo aquilo que eu faço não muda o coração de Deus, eu estou querendo te dizer que o que Deus tem para você, nada do que você pode fazer para acelerar, para mudar, transformar, a única coisa que comove Deus não é a sua oração. E digo mais ainda, não é aquilo que você fala na tua oração, porque lá em Mateus 5 fala que Deus de secreto, Ele vê a hora que você é. Deus, Ele vê a tua vida, e eu vou ensinar qual é a regra onde Deus vê e fala assim, essa pessoa merece o que ela está procurando. Nós vamos parar de achar que a gente mexe daqui, Deus faz dali. Vamos pensar que o nosso relacionamento com Deus, quem aqui já tentou colocar um lençol numa cama, aquele do elástico? Sabe aquele efeito justinho? A hora que você acerta de um lado, e o que acontece do outro? Assim é a gente tentando manusear, operar a vontade de Deus na nossa vida. Você acha que o que você está fazendo, está arrumando aquilo ali, está atrapalhando outras tantas coisas que Deus está fazendo na tua vida. Então nós precisamos parar com essa sensação de que lá no passado, de fato, os sacrifícios, eles agradavam a Deus, eles eram como oferta suave, a palavra fala. Deus recebia os sacrifícios como prova da adoração, da devoção nossa a Ele. Hoje não existe mais isso. E Davi já falava sobre isso daí, sobre sacrifício. E eu vou ler aquilo que Davi fala e depois eu vou ler o que Paulo fala sobre isso daí, para a gente sair daqui hoje só com uma ideia. Nada do que a gente faz ou deixa de fazer muda aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é propósito. A palavra fala que o homem faz planos, mas a vontade a que permanece é de Deus, está lá em Provérbios 16. Então, se nós fazemos planos, mas a vontade de Deus, o que vai mudar essa vontade de Deus do que a gente faz? Nada. Mas, para você não achar que você não tem utilidade nesse seu caminho onde eu estou vivendo uma situação e quero saber o que Deus tem para mim nesse ponto,
Nós vamos entender que existe sim coisas que você faz, mas pode ter certeza que essa coisa ela está ligada ao teu relacionamento com Deus. Não está ligada a homens, nem ao que você fala, nem ao que você deixa de fazer, nem aquilo que você passa a fazer, voto, sacrifício, renúncia, castigo, blá, 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 não comove, não toca o coração de Deus. Isso daí é Velho Testamento, isso daí é cultura judaica, isso daí é faça isso e receba isso, é deixa de fazer isso e deixa de ser aplicado uma medida, um castigo sobre a tua vida. Não vivemos mais assim. E Davi já falava, ele já previa, ele já estava antecipando. E por ser um homem segundo o coração de Deus, ele já entendia aquilo que ele falou no Salmo 51, no versículo 17. E é com base nisso que a gente tem, agora vocês vão poder enxergar na palavra o que é que acontece com a gente que toca o coração de Deus, que muda as coisas na sua vida, que antecipa as bênçãos, que se porventura Deus permitir, que pode trabalhar completamente nos planos que Deus tem para a tua vida. Isso sim faz efeito. Então vamos lá no Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são 2. Então, a gente já entendeu que se você quiser fazer alguma coisa agradável a Deus, não estou dizendo que condiciona, que leva ele a agir de forma diferente ou fazer a tua vontade. Nós só estamos falando que são coisas que você faz que agradam o coração do Pai. Percebe que o texto não está falando que, olha, e se você fizer isso, você vai receber a bênção que você quer? Não existe isso. Brinquei esses dias e vou continuar brincando. Pega o livro lá, seu, Deuteronômio 28, destaca da tua Bíblia, dá uma dobradinha nela em 8, 10, 12, quantas páginas você quiser, e para de viver essa vida com base de que Deus, se atentamente ouvirdes a sua voz e obedecer, a Bíblia não funciona mais assim. Deus não é assim. Eu faço, eu obedeço e agora eu quero coisa em troca. Essa cultura é cultura, pode ser doutrina, não é aquilo, não é evangelho. Evangelho de Deus é, olha, agrada a Deus duas coisas que se você quiser fazer, que se acontecer, isso sim agrada a Deus. A gente pode falar que daí então é um ponto de partida. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e um coração contrito. Isso Deus não desprezará. Salmos 51, versículo 17. Duas coisas agradam o coração de Deus, que podem ser coisas que vêm de você. E isso Deus não desprezará, Ele não irá desconsiderar. Ou seja, qualquer coisa que não for um espírito quebrantado e um coração contrito, é desprezável. E o que é o espírito quebrantado? É aí que eu vou explicar, só estou dando uma introdução aqui para a gente ter linha de raciocínio, pensamento lógico em relação àquilo que fala. A gente não pode analisar um versículo bíblico sem a gente poder pegar, estudar o que era sacrifício, como se comportava antes e quais são as... Na verdade, Jesus ele fala lá em Mateus, no Sermão do Monte dele, que ele não vem desprezar aquilo que estava na Bíblia, ele não vem contrariar, ele vem cumprir aquilo. Palavras dele mesmo. Aí ele fala, um espírito quebrantado. Espírito quebrantado, vamos falar agora a realidade, depois eu vou falar do coração contrito, embora os dois eles sejam uma coisa só. Todos nós somos divididos em corpo, alma e espírito, tá? Isso daí é o que nós acreditamos, isso daí é o que depois vai ser dito lá em Romanos, a hora que fala que o espírito, ele se difunde, ele entra com o nosso espírito, ele testifica, o Espírito de Deus, ele testifica, é a palavra usada em Romanos 8, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então eu vou explicar isso. Falei que nós somos corpo, todo mundo sabe disso daí, não preciso falar sobre isso daí porque não convém agora, não é o objetivo. Somos alma e espírito. O que acontece? Quando eu não tenho Cristo na minha vida, eu tenho o meu espírito, que é a minha vontade, é a minha tomada de decisões, é o que eu quero fazer. Sou eu no controle e no piloto. E o que motiva as minhas decisões, as minhas atitudes, aquilo que eu pretendo fazer, é a minha alma, é tudo aquilo que eu sinto. São os sentimentos meus, são os objetivos que eu tenho, são os conceitos que eu recebi, é tudo aquilo que eu sempre cresci achando que era verdadeiro, aquilo que me ensinaram, aquilo que eu acreditei que eu tivesse ou não tivesse determinada
aptidão para alguma coisa ou limitação para outra. Então tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu raciocino, tudo aquilo que eu sinto, me motivam a tomar as minhas decisões. Essa é uma pessoa que não aceitou a Cristo ainda, que não vive hoje um relacionamento com Deus e ainda não entregou a vida dela para o governo de Jesus Cristo. Ela é fundamentada nas coisas que ouve falar, nas coisas que sente, nos conceitos daquilo que, por exemplo, o que se acha que deve fazer, qual que é o ideal de agir dessa forma e etc. E por incrível que pareça, embora a pessoa se sinta no controle, ela se sente extremamente despreparada na tomada de decisões. Diferentemente é a pessoa que recebeu, aceitou a Cristo Jesus, e a palavra fala que isso daí faz com que ela receba o Espírito Santo. Não vou entrar agora em assunto de batismo nem nada, mas vamos agilizar. O que muda? A palavra fala, o Espírito de Deus, ele testifica com nós, é uma fusão. Então, a pessoa que ela tem em Cristo, não significa que ela não sinta as mesmas coisas, não está sujeita ao mesmo comportamento, não tem as mesmas dificuldades, tem sim os mesmos conceitos, também teve a sua forma de criação, que muito deve ter influenciado toda a forma de enxergar as coisas, estabelecer, de poder enxergar se algo é certo ou errado. O critério de justiça propriamente dito, é tudo igual. A diferença é que quando uma pessoa tem o Espírito Santo guiando a vida dela, a tomada de decisões não é influenciado por isso mais. Percebe? Existe agora o Espírito de Deus, onde ele fala, olha, esse seu sentimento, esse seu comportamento, essa sua tomada de decisão que você ia tomar, se eu não estivesse aqui, casou com a minha, então pode mandar bala. Mas vai ter muitas vezes, na maioria das vezes, você vai falar assim, ó, eu vou agir X, ele vai falar, ó, se você agir X, vai acontecer isso, isso e isso. Se você agir Y, você vai ver aqui, daqui, dali. E se você agir Z, vai te doer. Mas olha o que tem para você depois, como é melhor. E quem tem já esse relacionamento, essa caminhada, sabe do que eu estou falando. Você só percebe os rostinhos fazendo assim. O que isso significa? Que um coração, aonde fala assim, ó, um espírito quebrantado, esse meu espírito, essa minha vontade de controlar as coisas, tudo aquilo que eu achava que eu deveria fazer, foi quebrantado, foi quebrado, foi destruído. Todos os projetos, os planos que eu tenho para mim, que eu acho que estão certos, eles foram 100% abdicados e eu renuncio, embora seja a minha vontade, mas eu renuncio todos eles para com que Deus me dê direção de como fazer certo. Não se resume a humildade isso? Não. Imagino que tá com a bateria fraca, mas não se resume em humildade isso? Se resume em humildade? Se resume em humildade, com certeza. Eu posso falar que uma pessoa, a gente pode com certeza concluir que uma pessoa humilde, ela tem facilidade de se apresentar perante a Deus com esse espírito quebrantado. E por que ele fala que a gente tem que se apresentar com o espírito quebrantado e com o coração contrito? Ele está falando de alma e espírito ali. Porque eu vou falar uma coisa para vocês e alguns vão me entender agora. Tem momentos na nossa vida que a gente ora a Deus com coisas espirituais. Porque nós estamos em momentos onde nós não estamos com fraquezas. Tem momentos na nossa vida que a gente consegue enxergar as coisas com facilidade, as situações espirituais. A gente até lembra do capítulo 6 de Efésios, olha Deus, eu reconheço que não é aquela pessoa, são os principados, as potestades, que minha luta não é contra o homem, mas sim contra o mal que está naquela pessoa, não com aquela pessoa. A gente reconhece, tem facilidade, mas tem vezes na nossa vida, tem momentos na nossa vida que a gente é carne quando a gente fala com Deus. A gente fala, Deus, eu não estou aguentando sentir isso. Teve discípulo que agiu de forma carne. Ao lado de Cristo, na presença de Cristo, ouvindo de Cristo, dormindo e acordando com Cristo, a hora que Cristo passa pelo aquilo que ele acabara de falar que passaria, que é o momento de aprisionamento e crucificação, um dos benditos ali pega e corta e vai lá e afronta e trava uma batalha ali com um dos soldados romanos que vieram prender Cristo Jesus. Então,
Quando ele fala que, olha, não adianta você ser bonito comigo na minha presença, quando as coisas estão bem, você consegue espiritualizar, entender, tá tudo bem na sua vida e você só tá com uma área ali de deficiência, você consegue até fazer uma oração maravilhosa. Agora, aquele bate-papo com Deus, onde você põe tudo para fora, que você até perde aquela capa de ficar falando bonito da oração, é aí que os dois juntos, essa situação de entrega, de renúncia, onde, olha Deus, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Eu não estou entendendo por que em primeiro lugar, o meu espírito, por que eu não estou conseguindo controlar essa situação. Eu estou percebendo que a minha carne, a minha vontade de querer resolver isso do meu jeito, as minhas emoções estão querendo influenciar minha tomada de decisão. Eu estou percebendo que aquilo que está acontecendo comigo está ficando muito forte e isso aí está me levando ao ponto de eu não permitir o Senhor agir na minha vida, porque eu quero tentar resolver isso. E a palavra de Deus acabou de falar lá atrás que sacrifício que agrada a Deus é exatamente quando você pega assim, ó, tá aqui minha vontade e tá aqui minha tomada de decisão, faz o que o Senhor quiser. Ele falou que isso ele não despreza. E aí eu preciso concluir agora a linha de raciocínio. Então eu falei, em primeiro lugar, o que era sacrifício e que ele não tem mais validade. Aí eu falei para vocês aquilo que agrada a Deus. Não estou falando que é um sacrifício consumado. Olha, a hora que eu tiver um espírito quebrantado e um coração contrito, eu atinjo aquele meu objetivo fim. Eu vou falar agora o que é que a gente faz como sacrifício que atinge o objetivo fim. E nós vamos falar que esse objetivo fim nosso, ele não é nosso. Que a palavra vai falar agora em Romanos que ele é a vontade de Deus, mas ele vai explicar o que é essa tal da vontade de Deus. As características da vontade de Deus para a nossa vida. Então agora nós vamos conseguir falar o que é que a gente faz, que de fato faz com que a vontade de Deus penetre na tua vida. E aí ele vai falar assim, olha, e quando isso acontecer, você vai perceber que todos os planos que você tinha, todos os ideais daquilo que era bom para você, começa a perder valor. Você vai começar a enxergar que você não tem conhecimento algum daquilo que você quer. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, lá em Romanos 12:1, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala sobre culto racional. Isso daí não é comentado, ou pelo menos eu sempre tive muita dificuldade em entender o que é esse tal desse culto racional. Porque no culto, a palavra fala que quando a gente congrega e está entre os irmãos, Deus se faz presente ali no meio. Só que tem uma parte, quando nós estamos na presença de Deus, tem coisas que nós fazemos racionalmente. Tem coisas que a gente faz motivados pelo Espírito Santo, mas a gente sabe que tem coisas que nós podemos fazer por raciocínio lógico, por raciocínio nosso, porque nós pensamos em fazer aquilo. E aí ele está falando que o verdadeiro sacrifício, aquilo que você pode fazer para transformar a tua vida, não é mais deixar de fazer ou fazer coisa para barganhar com Deus. Não é só ter um coração falando assim, Deus, eu preciso de ti. Agora o que você precisa fazer para poder receber a vontade de Deus e ela encaixar que nem uma luva na tua vida e você falar, obrigado meu Deus que o Senhor tomou conta dessa situação, é você racionalmente cultuar a Deus. E ele fala como? Apresentando o vosso corpo como sacrifício vivo. Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu reconheço isso. Não existe barganha entre nós. Não existe eu faço ou deixo de fazer que vai mudar alguma coisa. Deus, eu reconheço que eu preciso de ti e eu já aprendi que fazer as coisas do meu jeito não dá certo. E eu não escolho, um coração quebrantado, um espírito quebrantado e um coração contrito, não é que acontece comigo, eu vivo dessa forma. E aí agora eu entendi mais uma coisa agora, Deus. Eu descobri agora que a única forma de eu ter um culto racional, que o Senhor sabe que isso sim é sacrifício, é quando eu uso a minha mente e eu falo assim, a única forma de eu apresentar um sacrifício para Deus e a vontade dele entrar dentro da minha vida, a hora que eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo. Deus, eu não quero mais o Senhor para cuidar da minha vida e para agir conforme a música dança. Eu vim aqui falar o seguinte, eu vim aqui trazer na tua presença, nos teus pés,
a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas habilidades, os meus dons. Eu não estou mais com o Senhor pelo aquilo que o Senhor vai me dar ao dirigir minha vida. Eu estou agora passando dessa fase. Eu estou aqui com o Senhor agora para falar como o Senhor precisa de mim. Agora mudou o negócio com Deus. Percebe que a gente vê sacrifício como benefício? Não tem mais interesse. Eu precisei de todo esse tempo para só a gente concluir só isso, que a gente só faz as coisas para Deus porque quer coisa em troca. Porque exatamente a hora que você que você larga isso daí, onde não existe mais troca, é a hora que ele enxerga sacrifício. Ele fala, peraí, ele está vindo aqui porque para saber o que eu posso e tenho para fazer na vida dele. Nessa hora, Deus traz a promessa do versículo 2 e eu encerro. Poderia fazer aqui por 1 hora, eu deveria, talvez, sobre esse assunto. Mas eu vou encerrar, eu prometo. E não vos conformeis, não toma a forma desse século. Ele está falando isso porque é o seguinte, Camila, se você tomar a forma desse século, você vai viver assim durante 1 semana só, e não durante sua vida toda. Mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual é o maior obstáculo na nossa vida? Vocês vão ver que as coisas têm sentido, elas se conectam. Qual é o maior obstáculo nas nossas vidas entre nós? Pararmos de achar que o que a gente faz determina a vontade de Deus para nossas vidas, que Ele traz as bênçãos que a gente está esperando, para a gente fazer a vontade de Deus e não nos importar com o que Ele tem para a gente. A nossa está aí no texto, acabei de ler. Não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso daí não é atitude do Espírito Santo. A gente só transforma a nossa mente por iniciativa nossa. Ele está falando agora que é culto racional. Ele acabou de falar no final do versículo 1. É postura nossa em relação é comportamento nosso sobre o nosso relacionamento com Deus. É confuso porque é muita informação esse assunto de hoje. E talvez eu devesse recapitulá-lo e falar mais sobre ele nas outras semanas. Mas só para encerrar. Olha o caminho que nós estamos pegando na palavra para eu poder chegar agora e falar assim, ó, no final das contas, sabe aquilo que você queria? Você não vai ter o que você quer. Deus vai te dar aquilo que Ele tem para você e é bom, é perfeito e você vai descobrir que a hora que isso acontecer vai ser agradável para você. Você vai descobrir assim, nossa, eu queria X, Deus me deu 200X. Jó, ele queria a vida dele de volta na hora que ele foi provado por Deus. E Deus não deu o que ele tinha de volta. Deus dobrou as coisas na vida dele, está no livro de Jó. Só pegar lá os capítulos e ler. Deus multiplicou tudo, que a gente quer de volta, tudo aquilo que a gente acha que tem que ser. A gente condiciona uma vida ideal na nossa mente e Deus vai falar assim, cara, larga de ser burro. Deixa eu fazer do meu jeito que você vai perceber que você era ignorante, você queria as coisas assim. Então eu comecei falando, e para encerrar, que lá no Velho Testamento a gente queria as coisas de Deus porque a gente sacrificava. E aí a gente começou a perceber que o sacrifício acabou, porque Jesus ele consumou o sacrifício quando ele colocou no propósito dele que era só através de Jesus. E aí a gente passou a perceber que aquilo que desperta o ponto inicial sobre sacrifício é um espírito quebrantado e um coração contrito. Sim, é a hora que eu abro mão de todas as minhas vontades. Mas isso ainda não é sacrifício. A gente só descobre que o sacrifício ele é válido de verdade quando a gente racionalmente coloca as nossas vidas a serviço dele, como sacrifício vivo. Deus, como o Senhor precisa de mim? Aí então, eu pego a minha mente e falo assim, ó, eu não penso mais o que eu quero, mas o que Deus quer que eu faça para Ele, aí eu começo a experimentar bom, perfeito e agradável para a minha vida, e eu perco totalmente, a gente para de passar a vida toda acreditando que Deus é um Deus presenteador, porque a gente merece ou deixa de merecer, e a gente agora descobre que quando eu trabalho em prol de Deus, automaticamente Ele vai dando coisa boa pra gente, coisa agradável pra gente, coisa perfeita, e Ele vai completando. A gente não precisa nem orar pedindo as coisas, porque Ele mesmo fala em Mateus 6, Ele já está dando, Ele já vai acrescentando, Ele já vai cobrindo. Amém? Amém. Se vocês puderem, assistam de novo esse vídeo, porque foi muita informação. Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas amém por isso. A gente orou para Deus usar e falar conosco. Pelo menos comigo Ele falou. Então assistam depois no canal. A Ju, de acordo com a possibilidade
de internet, hoje à noite, possivelmente ela consegue colocar no canal. Stefano Mastroni Moraes, curta, compartilha. Manda um abraço pro meu querido irmão Daniel Mastroni Moraes, ele vai ficar famoso só por causa desse chamado. Um abraço para Tânia e para todos os presentes, se quiser filmar os presentes. Ou passem aqui na frente, ó.